Olá, você sabia que se você se sentir ofendido ou lesado em seus direitos ou precisar de assistência jurídica e não tiver como pagar advogado, a Defensoria Pública pode ajudar? No programa de hoje vamos conhecer as atribuições da Defensoria Pública do Estado, que atua na capital e no interior, atendendo maranhenses gratuitamente em demandas judiciais. O Parlamento Cidadão está no ar. Garantir assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial a quem não pode contratar um advogado particular, dando orientação e defesa em todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando o acordo voluntário dos conflitos entre as partes envolvidas. Essa é a missão da Defensoria Pública do Estado, um trabalho que a gente vai conhecer melhor agora na reportagem de Joelson Braga. O movimento é sempre assim no prédio da Defensoria Pública no centro da capital. Muitas pessoas buscam diariamente os serviços prestados aqui. Imagine se você precisar entrar na justiça para solicitar uma pensão alimentícia, ou então para garantir o fornecimento pelo Estado de um medicamento que custa caro. Mas para isso você não tem um advogado. É aí que entra a Defensoria Pública. É ela que vai garantir às pessoas em condição vulnerável social o acesso à justiça. O subdefensor-geral lembra que o Estado tem o dever de prestar gratuitamente assistência jurídica integral às pessoas. O leque de abrangência de atuação realmente é muito grande. Nossa atuação tem uma atuação forte na área da família, na área criminal, de execução penal, como você bem disse, os núcleos especializados de saúde, idoso, pessoa com deficiência, infância e adolescente, consumidor, moradia, as questões fundiárias, que também no nosso estado são bem presentes. Todos esse leque de atuações, a Defensoria Pública ela está presente para poder proporcionar à população maranhense esse serviço jurídico. Apesar do crescimento nos últimos anos, os serviços da Defensoria ainda não estão presentes de maneira fixa em todos os municípios maranhenses. Atualmente são 173 defensores, que atuam em 40 comarcas em todo o estado. E isso faz com que os serviços cheguem a 85 municípios maranhenses. Nos locais em que não existem núcleo da Defensoria, os serviços chegam por meio da caravana itinerante. Em 2017, a Defensoria realizou quase 500 mil atendimentos. A chefe da Divisão de Atendimento da Procuradoria explica como funciona a solicitação dos serviços. A gente tem um atendimento telefônico para prestação de algumas informações, mas o atendimento mesmo jurídico, que é o primeiro atendimento, ele funciona de forma presencial. Nós fazemos a distribuição das vagas de segunda a quinta-feira. A partir das 7 horas da manhã, nós já recebemos o público que nos espera para fazer esses agendamentos. E aí, de casa em casa, a gente vai analisando. A gente recomenda que a pessoa traga RG, CPF, o comprovante de residência e o comprovante de renda, justamente para caracterizar a qualidade hipossuficiente. A facilidade e o bom atendimento são reconhecidos por quem busca os serviços por aqui. Estou gostando, pela primeira vez que estou vindo aqui, estou gostando. Só para se ter uma ideia da importância da Defensoria Pública, o Conselho Nacional do Ministério Público divulgou no início de dezembro de 2017 os números de uma pesquisa realizada para checar a visão dos brasileiros sobre as instituições que integram o sistema de justiça. E adivinhe, a Defensoria Pública foi a instituição mais bem avaliada no país. A gente continua a falar sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e quem está aqui com a gente é o Corregedor-Geral da DPE no Maranhão, Antônio Peterson Barros Reguleal. Seja bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão, Corregedor. Para começar o nosso bate-papo, eu sei que a gente acabou de assistir aqui a uma reportagem falando sobre o trabalho da Defensoria, mas eu queria que o senhor esclarecesse aqui novamente para o nosso telespectador qual é o papel, qual é a atribuição, o que faz a Defensoria Pública do Maranhão. Primeiramente, muito obrigado, Natália, pela oportunidade de estar aqui na TV Assembleia e colaborar com a programação. A Defensoria Pública tem o papel de levar ao cidadão de baixa renda a assistência jurídica integral e gratuita e também o acesso à justiça. Sim. Aí, o que faz um defensor? Qual é o papel do defensor na Defensoria? Sim, o defensor, ele atende, ele orienta, ele elabora petições, ele acompanha em audiências,
ele faz recursos, ele faz julgamentos, acompanha as pessoas em julgamentos. Nas comunidades, os defensores estão presentes nas comunidades em algumas ocasiões, como na defesa da moradia, defesa do consumidor. Então o defensor tem um papel muito amplo dentro da sociedade, dentro da Defensoria Pública. Esse trabalho do defensor, ele é coordenado pela Corregedoria. É isso, Corregedor? No caso, qual é a função da Corregedoria nesse processo? A Corregedoria tem um papel legal de orientar e fiscalizar a atuação dos defensores públicos. Então, quando o defensor tem aquela dúvida durante a sua atuação, durante o seu dia a dia, ele se socorre da Corregedoria, que tem os regulamentos, que tem acesso a todo o regramento interno da instituição e orienta, elabora uma orientação necessária para que ele possa desenvolver o seu melhor serviço. Além disso, a Corregedoria também fiscaliza a atuação do defensor, de modo que ele precisa estar atuando dentro dos parâmetros legais para que não sofra uma fiscalização mais efetiva, que nós chamamos de correição. Sim. Corregedor, muita gente tem dúvida sobre a questão das competências da Defensoria Pública, ou então costuma trocar as bolas com outros órgãos públicos. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo em casa qual é a diferença, por exemplo, da Defensoria Pública do Estado para a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública do Estado orienta e defende as pessoas na matéria da competência da Justiça Estadual. Família, consumidor, direito civil, moradia, sucessões, interdição, tutela, curatela, direito das crianças e dos adolescentes, saúde, crimes da competência da Justiça Estadual, como roubo, homicídio, latrocínio, aqueles que são da competência da Justiça Estadual. A Defensoria Pública da União acompanha os cidadãos carentes naqueles crimes de competência da Justiça Federal, né, como crimes de lavagem de dinheiro e outros mais, além de matérias que são afetas à Justiça Federal, como Previdência, Direito Trabalhista, Direito Tributário Federal, etc. E já a Defensoria Pública e o Ministério Público, por exemplo? Corregedor. Ministério Público, nós costumamos dizer que a Defensoria Pública defende o povo, aquele cidadão comum, cidadão pobre, carente, que não tem condições de pagar um advogado. O Ministério Público defende a sociedade. Então, quando o promotor faz uma acusação num crime de homicídio, é porque a sociedade não aceita aquele tipo de crime. E a Defensoria Pública estará no outro polo defendendo o cidadão carente que está sendo acusado, por exemplo. Corregedor, tem algum limite de renda para que o cidadão, a cidadã, ela procure a Defensoria Pública? A princípio, sim. Existe um parâmetro legal, um limite legal, que é de 3 salários mínimos. Sim. Mas nós não deixamos de atender quem ganha um pouco mais, dependendo da situação daquela pessoa, da situação financeira daquela pessoa. Então, o correto é dizer o seguinte: toda vez que uma pessoa ganha até 3 salários mínimos, ela tem acesso direto e imediato à Defensoria Pública. Quem percebe um pouco mais ou está numa situação de superendividamento pode ser atendido pela Defensoria. Nesses casos, nós pedimos uma documentação, a comprovação de que aquela pessoa não pode pagar advogado, e aí, se for realmente comprovada, a Defensoria Pública vai atuar, vai fazer a defesa daquela pessoa. Por exemplo, se for um caso, se num caso eu começo a pagar um advogado particular, mas no momento do processo eu não tenho mais condições financeiras de arcar com aquele custo, a Defensoria pode me ajudar a partir de que momento, corregedor? Sim, a Defensoria Pública pode ingressar naquele processo, mas existe um procedimento a ser seguido. Sim. Né? Ou aquele advogado renuncia, o cliente vai até o advogado e pede que ele renuncie, ou se ele não renunciar, o assistido, o cliente, pode revogar os poderes e aí pedir a assistência da Defensoria Pública. Somente após um desses 2 procedimentos é que a Defensoria Pública está autorizada a ingressar, sob pena, inclusive, de ter problemas com o advogado. Beleza, corregedor. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública. E quem está aqui conosco é o Corregedor-Geral da DPE no Maranhão, Antônio Peterson Barros
Rego Leal. Corregedor, a gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco, eu queria que a gente retomasse agora sobre as competências da Defensoria Pública, para quem ligou a televisão agora. Então, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa qual é o papel, o que faz a Defensoria Pública do Estado. Bem, partindo daquele princípio que a Defensoria Pública atende ao cidadão carente, aquele que não pode pagar advogado, portanto, no nosso Estado nós vamos pensar em que 70%, 80% das pessoas. Então, a Defensoria Pública presta assistência jurídica integral e gratuita para todas essas pessoas nas mais diversas áreas. O senhor falou nessas mais diversas áreas. Quais são hoje as demandas principais lá da Defensoria? O que chega mais para a Defensoria, corregedor? Nós temos uma porta de entrada muito grande para o direito de família. Então, alimentos, divórcios, investigação de paternidade, tudo relacionado ao direito de família tem uma dimensão muito grande dentro da Defensoria Pública, tanto na capital quanto no interior. Eu diria que esse é o principal mote da Defensoria, o principal público da Defensoria. Mas não é o único, nós também temos atendimentos significativos, muito grandes, no núcleo do consumidor, Sim. Que tem uma atuação coletiva muito grande também. O núcleo de defesa da moradia e regularização fundiária da capital e da região metropolitana, com grandes... que tem trabalho muito efetivo em relação a grandes empreendimentos e outros mais. O núcleo da execução penal, nós não podemos esquecer Sim. da execução penal, das pessoas que estão encarceradas. A Defensoria Pública atua no campo criminal, defendendo, eu sou defensor Sim. da área criminal, defendendo as pessoas que não podem pagar advogado durante a ação penal. Então, são, como eu disse, realmente um leque muito grande de demandas. E temos também uma demanda muito grande em relação à saúde, tanto em relação à saúde pública, leitos, hospitais públicos, políticas básicas de saúde, como também em relação aos planos de saúde. Temos também um trabalho muito grande nesse sentido. Agora, corregedor, uma dúvida. Por exemplo, se eu estou necessitando no momento de um auxílio jurídico, e se eu estiver precisando também, ao mesmo tempo, de um apoio psicológico e de uma assistência social também, a Defensoria pode me ajudar? Sim, a Defensoria Pública já conta aqui na capital e em alguns interiores com apoio de profissionais de outras áreas. Então, eu posso mencionar aqui mesmo na capital do CAPVI, Sim. Que é o Centro Integrado à Violência contra o Idoso, e o CAPD, que é o Centro Integrado de Apoio à Violência, contra a violência contra a pessoa com deficiência. Nesses dois centros nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente também conta com psicólogos e com assistentes sociais. E recentemente foi feito, a Defensoria Pública elaborou um projeto e fez um convênio com a Universidade Federal e com a Universidade Pitágoras, para ter atendimentos de urgência na parte psicológica. Então, o cidadão chega para ser atendido na Defensoria Pública, está passando por um problema psicológico urgente, grave, se ele quiser, dependendo da vontade dele, ele pode falar com um dos psicólogos que estão lá das universidades para atendê-lo. Agora, defensor, você falou da questão do atendimento aqui na capital. Como é que tem sido o desafio de levar a Defensoria Pública exatamente para o interior do Estado e fazer essa descentralização, no caso de atendimento, de cobertura? A Defensoria Pública ainda tem um caminho muito grande para trilhar. Exatamente. Ainda tem. Mas eu gosto de dizer que nós já viemos de tempos muito piores. Há cerca de 8, 9 anos atrás, nós tínhamos menos de 50 defensores em todo o estado. Atendíamos basicamente São Luís, região metropolitana, um pouquinho de Imperatriz, um pouquinho de Timon. Hoje nós já temos 170 defensores, já somos 170 defensores. Já atendemos 40 comarcas, são 40 núcleos instalados, 39 núcleos no interior. Sim. Ainda está muito longe, nós precisamos chegar, para você ter uma ideia, são 116 comarcas. Ainda precisamos crescer muito, precisamos pelo menos dobrar o número de defensores para chegar a toda a população carente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, não apenas para 2018, mas para os próximos anos, chegar, como diz a Constituição Federal, até 2022,
para aquela pessoa que mais precisa, que é quem está lá no interior, é a pessoa que menos tem acesso aos serviços de assistência jurídica. Em 2017, inclusive, teve posse de novos defensores. Sim. Quais foram os desafios de 2017 e quais são também os avanços, as perspectivas para 2018, corregedor? A Defensoria Pública vem dando passos curtos, pequenos, mas passos firmes. Em 2017 foram 18 nomeações, apenas 17 permaneceram, uma pessoa foi nomeada, mas não chegou a tomar posse, né, ou tomou posse e saiu logo em seguida, não me recordo exatamente. Mas foram 17 pessoas que permaneceram na carreira. Isso é uma coisa importante de se dizer, porque há alguns anos também a Defensoria não era um local em que as pessoas permaneciam, que os candidatos permaneciam, eles sempre buscavam outras carreiras que já estavam mais estabilizadas, como o Ministério Público e Magistratura. Essa realidade já não existe mais aqui no Maranhão. As pessoas vêm para ficar. Nós temos muitas pessoas de outros estados, eu mesmo sou do Piauí, viemos todos para ficar e ajudar para a Defensoria Pública do Maranhão. O desafio é não deixar estagnar, é não deixar a Defensoria Pública encolher. Em 2017, nós tivemos um avanço muito grande do Poder Judiciário. O Poder Judiciário abriu várias vagas, várias varas no interior do estado. Abriu em Caxias, abriu em Timon, abriu aqui mesmo em Passo do Lumiar. Nós temos um número maior de juízes e de varas em relação ao número de defensores em Imperatriz, em Açailândia. E nós precisamos não deixar que a Defensoria Pública fique parada. Ela tem que chegar a esse número que já existe de varas e tem que expandir, tem que chegar em novas comarcas, novos interiores. Acho que esse é o grande desafio, principalmente em tempos de crise como o nosso. Já há um diálogo, eu sei que sempre existe, né? Mas há um diálogo, por exemplo, para novos concursos públicos, mais servidores. Existe sempre esse diálogo, corregedor? Existe. A Defensoria está sempre procurando o apoio da Assembleia Legislativa, Sim, que é fundamental, o apoio do Poder Executivo para conseguir cumprir essas suas metas. Agora, corregedor, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, como é que quem está em casa pode ter mais informações sobre a Defensoria Pública do Estado? Através do site, como é que as pessoas podem chegar até vocês? A Defensoria hoje está nas redes sociais, né, está nos sites, nós temos o nosso site oficial, defensoria.ma.gov.def.br. Exatamente, a gente vai botar aqui, defensoria.ma.def.br. Lá estão disponíveis todos os nossos telefones, endereço de e-mail, o telefone e o e-mail da ouvidoria, né, para quem tiver alguma reclamação e até algum elogio, se quiser fazer através da ouvidoria, pode fazer. Então, existem muitas formas realmente de aqui ter na capital, a sede é no Centro Histórico. No Centro Histórico, no Reviver. No Reviver. Agora, só mais uma pergunta, corregedor. Para o senhor que veio de outro estado, que o senhor falou que o senhor é do Piauí, está aqui no Maranhão, como é que é para o senhor trabalhar na Defensoria Pública, pessoalmente? Trabalhar na Defensoria Pública, para mim, foi a realização de um sonho. Foi e é. Todos os dias a gente tem batalhas muito grandes, muito difíceis, até porque nós defendemos pessoas extremamente carentes. E toda vez que nós conseguimos uma vitória, aquilo significa muito, porque significa muito para aquela pessoa. Corregedor, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Assembleia. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima discussão. Até lá.